Queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Vamos dar sequência à nossa série de mensagens sobre o que nós cremos e, em especial, estamos trabalhando sobre o mundo espiritual, a realidade espiritual. Escolhemos, então, este tema, os filhos da luz contra o império do mal. Hoje, trabalhando também este subtema, que é protegendo-se das artimanhas do inimigo. É importante nós compreendermos a necessidade de nós entendermos um pouco mais sobre aquele que é o nosso opositor. Não estamos aqui falando tanto da sua natureza, mas da sua forma de atuação. É desta maneira que nós vamos trabalhar nesta manhã. Nós sabermos um pouco como funciona as atividades do nosso inimigo pode nos dar algumas dicas importantes sobre como devemos agir diante de situações difíceis, como, por exemplo, as nossas tentações. Então, é importante primeiro você entender a importância disso e a palavra de Deus nos chama a atenção. Veja o que diz então a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 11, verso 3, diz: "Receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção devida a Cristo." Perceba, meu querido, que nós estamos diante aqui de um alerta da palavra de Deus, né? Que nós precisamos entender que este ser que nós estudamos na semana passada, muito astuto, enganou uma mulher perfeita. Uma mulher perfeita. Isso é bastante fundamental e bastante importante nós compreendermos. E fazer, então, esta pergunta: deveríamos ignorar um inimigo capaz de enganar uma mulher perfeita? Preste bem atenção nessa história. Durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados mapearam os buracos de balas em aviões que foram atingidos por fogo nazista. Procuravam fortalecer os aviões, reforçar áreas fortemente espancadas por artilharia inimiga para poder resistir ainda mais a essas batalhas. Seu pensamento imediato foi reconstruir e reforçar as áreas do avião que tinham mais pontos vermelhos ou que recebiam mais balas. Teoricamente, era uma dedução lógica, afinal, estas foram as áreas mais afetadas. Mas Abraham Wald, um matemático, chegou a uma solução diferente. Os pontos vermelhos representavam apenas os danos nos aviões que conseguiam voltar, que chegaram em casa. As áreas que realmente deveriam reforçar eram, então, os lugares onde não havia pontos, pois esses são os lugares onde o avião não sobreviveria ao ser atingido. Este fenômeno chama-se desvio de sobrevivência. Então, meus queridos, é exatamente aquilo que nós estamos fazendo aqui. Desvio de sobrevivência. Né? Nós estamos procurando saber de que formas somos atingidos de forma a sermos muitas vezes abatidos para exatamente sabermos como fortalecer as áreas da nossa vida que precisam de fortalecimento. Veja o que diz mais uma vez a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 12: "Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas artimanhas do diabo." Esta palavra artimanha, ela tem um significado bastante especial e tem muito a ver com essa circunstância de guerra, essa circunstância de batalha. Ela vem de uma palavra grega chamada methodeias, ou methodeias, que também dá origem à palavra método, ou forma de fazer as coisas, mas aqui em específico, esta palavra significa aquilo que um guerreiro tem como capacidade para vencer uma batalha, de perceber as dificuldades do seu oponente, né? Aproveitando-se, então, do momento da batalha com precisão. E ele se utiliza de 3 formas para vencer essa batalha, né? O soldado
entendido, então, neste sentido de o utilizador destas artimanhas? O primeiro é a utilização, a primeira forma é a utilização da ignorância, ou seja, a falta de conhecimento daquele outro soldado oponente. Então, o fato deste soldado perceber que o outro é ignorante a respeito, talvez, de uma técnica ou de um uso de uma arma, do uso de um elemento, faz com que, então, este soldado prevaleça sobre o outro. Uma outra forma é a fraqueza. Ao perceber que o outro talvez não tenha alguma deficiência, alguma dificuldade para lutar, esteja ferido, por exemplo, então o soldado se utiliza também da fraqueza do oponente exatamente para abatê-lo. E por fim, existe a insistência, a ideia de golpear, 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 até que as forças do oponente se esvaiam até o ponto deste oponente então ceder àquele ataque. Essas três formas são as formas que aparecem na Bíblia de ataque do nosso inimigo. Eu gostaria de chamar a sua atenção para essa primeira forma, que é a ignorância. Gênesis, no capítulo 3, verso 1, diz assim: foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Aqui acontece o primeiro ataque de Satanás, que entra numa serpente e então tenta enganar a primeira mulher. Ela então ouve esta pergunta do inimigo: foi isto mesmo que Deus disse, não coma de nenhum dos frutos da árvore do jardim? Se valendo da inocência de Eva, ali naquele momento, né, da mulher, o inimigo ele tenta ampliar, perceba, ele tenta ampliar a proibição de Deus. Deus, muitas e muitas vezes, nos tem mandamentos, né? Ele tem conselhos para nós, ele tem direcionamento para a nossa vida, né? Que estão expressos na palavra de Deus. Mas muitas vezes nós podemos superlativizar aquilo que nós precisamos deixar de fazer, por exemplo. Há pessoas que se convertem e aí ficam imaginando, olha, eu vou ter que largar a balada, eu vou ter que largar meus amigos, eu vou ter que deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Então, esta sensação de que o pedido de Deus para que façamos uma coisa é algo que vai nos custar tanta coisa, que esse custo de tanta coisa sacrificará a nossa alegria, o nosso contentamento e até a nossa própria vida, no sentido da bem-aventurança. Isto é uma tática do nosso inimigo, né? Veja que havia todas as árvores do jardim à disposição daqueles primeiros homens. Mas, então, o que o inimigo diz? Ele diz, olha, vem cá, isso que Deus pediu para você é só isso mesmo? Quer dizer, ele não te pediu para você não pegar em nada? Então, claro que a mulher ela responde como Deus de fato mandou, mas veja a tática e o início deste diálogo, que é muitas vezes como ele faz com muitas pessoas, convencer as pessoas de que o peso e a carga imposta dos mandamentos é menos vantajosa, né? E é muito pesada, e é muito sobrecarregada as pessoas e desvantajosa no sentido de que as coisas de Deus, então, seriam todas assim proibitivas, né? Repressivas. Essa é uma forma de fazer com que a mentalidade com relação à liberdade que nós temos em Deus e todos os benefícios que temos em sua presença fique diminuída. Então, é a ampliação da proibição. A segunda forma que o inimigo ataca nesta fase, digamos assim, da inocência, está em Gênesis, no capítulo 3, verso 4. Diz assim: disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Então, se de um lado ele amplia a proibição, de outro lado, ele tenta diminuir as consequências do erro. Muitas e muitas vezes o nosso inimigo trabalha assim. Ele quer que nós não imaginemos
as consequências daquilo que será o nosso pecado. Então, assim, fique ligado, fique ligada, e desde já é importante nós compreendermos que nada aqui que está sendo falado para atormentar ou, como é que eu diria assim, ou então amedrontar você. Eu quero que você fique ligado, fique esperto, porque é isso que Deus quer de nós neste sentido, na vida, né? Nós precisamos ser simples como as pombas, disse Jesus, mas também astutos como as serpentes. Então, o nosso inimigo ele chega, ele diminui as consequências. Quantas pessoas, às vezes, estão diante de uma tentação e são, então, convencidos de que aquilo ali não vai levá-los a algo terrível, né? A algo ruim, em função do prazer de repente oferecido, em função da vantagem oferecida, de repente aquela pessoa não imagina as consequências. E eu preciso dizer uma coisa muito séria para você. Muitas vezes nós podemos pecar e com certeza seremos perdoados por Deus. Mas Deus não vai nos livrar da consequência do nosso pecado. Né? Então, assim, você faz alguma coisa de errada, você mente, por exemplo. Né? Então, aquela mentira ou aquela palavra que sai da sua boca, qualquer tipo de palavra que possa ser maldita, possa ser errada, uma mentira, um engano ou qualquer coisa. Aquilo de repente sai da sua boca e tudo bem, você pediu perdão a Deus. Mas e as consequências? E a repercussão daquilo ali? Tá? Uma maledicência, por exemplo, também. O que pode acontecer? Então, muitas e muitas vezes, nós, por não medirmos a consequência daquilo que nós fazemos, nós caímos e caímos feio, porque as consequências muitas vezes são muito mais graves do que nós pensamos. E uma das coisas que o nosso inimigo faz é diminuir isso. Olha, não vai dar em nada não se preocupa. Vai dar tudo certo e tal. Vai nessa aí, segue o teu coração, né? Tão enganoso. Então, essas são as duas formas que as atitudes das trevas, as atividades das trevas tentam nos alcançar para nos abater. Mas há um remédio, né? Há um remédio para a ignorância, que é a confiança. Aquilo que nós não sabemos, precisamos depositar a nossa confiança em Deus, que Ele sabe de todas as coisas. Então, o que diz Provérbios no capítulo 3, verso 5? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. A confiança é, então, o remédio para a nossa condição de ignorância. Como vimos, a segunda forma do nosso inimigo atacar é pela nossa fraqueza. É quando nós temos os nossos próprios problemas, as nossas próprias dificuldades interiores, os nossos próprios desejos internos trabalhando contra nós. E isso muitas vezes acontece. Né? Tiago, capítulo 1, versos 13 e 14, diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria cobiça. Nossa carne é tendenciosa ao pecado, tanto que Gálatas nos diz que há frutos da carne. São a prostituição, a impureza, tantas outras artimanhas, a lascívia, a prostituição, como já disse aqui, também algumas coisas relacionadas à ganância, né, à avareza e tantas outras coisas que são resultados de estarmos vivendo em uma condição limitada. Né? Nós somos irritáveis, nós somos suscetíveis a determinadas condições por conta da nossa limitação, mas por conta também de uma tendência natural. É como se você tivesse uma espécie de vício. Tá? O nosso corpo passou muito tempo, né? A nossa trajetória de vida
fora da presença de Deus, e muitas pessoas, por exemplo, passaram uma vida inteira longe da presença de Deus. Então não é da noite para o dia que essa pessoa vai ser transformada em todas as áreas. E cada pessoa tem uma fraqueza específica, de acordo com a sua natureza, né? De acordo com a sua personalidade. Alguns são mais tendenciosos à ira, outros a problemas relacionados à sexualidade, outros relacionados a questões de ganância, enfim, cada um pode ter uma fraqueza específica que tem a ver com a sua interioridade, com a sua formação, com o seu contexto familiar no qual foi criado, que fê-lo viciado, né? Ou fê-la viciada por tipos de comportamento que fazem com que a pessoa, então, esteja viciada e precisando domar a sua carne. E isto pode ser muitas vezes uma fraqueza da qual se aproveita o nosso inimigo. E qual o remédio, então, para esta fraqueza, diz a palavra de Deus, né? Esta fraqueza que representa os nossos desejos íntimos? Esse remédio, então, é fugir. Minha gente, diz a palavra de Deus, fugir da impureza. Não fique achando que você é super-homem. Uma coisa importante é nós compreendermos que parte daquilo que nós somos, e parte importante e marcante daquilo que nós somos, é humanos. E sendo humanos, nós temos dificuldades, temos fraquezas que muitas vezes não resistiremos, se não for pela fuga. A palavra de Deus nos fala que precisamos fugir, por exemplo, da impureza. Há pessoas que se sentem super poderosas, que nada, eu não vou cair, não. Que nada, eu posso me expor a isso, eu posso ficar no carro até altas horas da noite, né? Eu posso ficar na casa da minha namorada, posso dormir lá, não tem problema nenhum. Né? Eu posso ficar olhando a internet sem problema nenhum, não vai acontecer nada comigo. E a pessoa, então, essa superpoderosa, começa a se desapontar consigo mesmo, começa a ficar, inclusive, decepcionado. E que bom que essa pessoa fica desiludida, decepcionada consigo mesmo, porque toma a atitude de fugir. Porque fugir é a única maneira de se livrar desse tipo de tentação. Compreende, querido? Então, em primeiro lugar, nós temos aquela articulação do inimigo para que sejamos, então, engodados, iludidos com alguns pensamentos, de supervalorização a respeito dos mandamentos de Deus, deixando-os pesados demais. Outro lado, que é pensarmos que as consequências não serão muito graves. E, por outro lado, agora nós temos os nossos próprios desejos, nossos próprios problemas interiores lutando contra nós. O inimigo, que talvez seja um dos maiores, que somos nós mesmos trabalhando contra nós. E contra isso, queridos, nós precisamos fugir. É um outro tipo de departamento. Então temos a última forma de ataque do nosso inimigo, que é exatamente a insistência, bater, tentar fazer com que pelo desgaste nós cedamos à tentação. E temos aí o texto da tentação de Cristo, tão conhecido lá em Mateus, no capítulo 4, versos 2 a 3, diz a palavra de Deus que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Esse primeiro ataque ele está relacionado à condição básica de sustentação. Minha gente, Jesus aqui não sentiu a fome que você sente aí na hora que está com vontade de almoçar. De repente você já está com fome agora. Não é essa fome que Jesus sentiu. Jesus sentiu fome de verdade, sentiu fome depois de 40 dias jejuando. E aqui nós temos então, minha gente, um princípio importante que, veja, que é na carência que chega o tentador. O tentador não vai tentar você no momento que você está suprido, você está bem, você não está sentindo carência nenhuma.
Só que o que acontece? Ele espera, ele aguarda este momento específico, e assim acontece com Jesus, que está aqui sentindo uma fome lacerante, uma fome profunda. Então, ele faz uma proposta para Jesus. Jesus, usa o teu poder para transformar as coisas naturais em algo sobrenatural. Querido, eu preciso chamar a tua atenção que Jesus de diversas maneiras fez isso. Jesus transformou água em vinho, Jesus criou um globo ocular de um cego de nascença. Então Jesus criou do nada, Jesus transformou matéria, mas aqui em específico ele poderia fazer isso então, tá? É importante você compreender isso. Mas podendo fazer isso, por que Jesus faria? Jesus faria para saciar uma necessidade básica ali especificamente. Isso até certo ponto era justificável, mas Jesus estaria incorrendo no erro de dar satisfação ao seu inimigo. Ele estava dando, então, a solução para a sua vida que não vinha de Deus, mas que vinha do inimigo. E é muitas vezes assim que faz o inimigo, Satanás. Quando nós temos uma carência, nós temos a necessidade, então ele nos oferece uma proposta que muitas vezes pode depender daquilo que nós podemos fazer, mas essa proposta, então, é a proposta do inimigo, não é a proposta da vontade de Deus. Então, a maneira de nós suprirmos a nossa carência não é a maneira que o inimigo propõe. Então, quanta gente até assumiu um relacionamento por causa da carência e era do inimigo. Quanta gente aceitou o emprego por causa da necessidade e era proposta do inimigo. Muitas vezes, nós, em função da nossa necessidade e da possibilidade que nos é colocada, inclusive da nossa própria realização, nós podemos incorrer no erro de fazer a vontade do inimigo e não a vontade de Deus. E o que é que diz Jesus? Jesus vai usar aí para esse desejo da carne, para esta concupiscência da carne também, como dito nas Escrituras, Jesus vai usar a palavra de Deus. Ele vai dizer, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus usa Deuteronômio capítulo 8, verso 3, que é esse texto da palavra de Deus aqui que nós acabamos de ler. Há um detalhe muito interessante nessa parte do texto. Jesus usa Deuteronômio, o texto de Deuteronômio, e Deuteronômio fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. E Jesus faz uma redundância aqui. Porque assim, tudo que sai da boca de Deus, obviamente, seria a palavra, né? E então ele usa toda a palavra que sai da boca de Deus, e esta palavra aqui, para a palavra, este termo para a palavra, né, quer dizer rema, né? Rema, que é uma palavra direta de Deus. E assim, há algo muito específico nesse texto que nós descobrimos estudando ele, que Jesus está falando aqui especificamente da palavra que recebeu antes dessa tentação. Saibamos, né, ou lembremos que o contexto desta tentação é o Senhor Jesus sendo batizado. E quando sendo batizado, o Espírito desce do céu em forma de pomba e uma voz vem deste mesmo lugar do céu dizendo, este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer comida, mas estava se alimentando da palavra de Deus sobre a vida dele. Uma coisa que faz com que nós olhemos para as nossas carências e as nossas necessidades e consigamos nos alimentar, consigamos estar saciados, mesmo tendo carências e necessidades, é quando temos uma palavra rema de Deus. Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Era esta palavra de Deus para Jesus. Qual é a palavra de Deus, rema, que queima no seu coração, que pode lhe alimentar hoje, meu querido
e minha querida, para que você possa vencer a carência que talvez você tenha aí no seu coração, na sua vida, solidão, né? Jesus estava ali solitário, e veja que nesse momento o Senhor Jesus podia dizer assim, olha, eu estou sozinho aqui, né? Mas a consciência de Jesus, da presença do seu Pai em toda a sua vida era tão intensa que tanto fazia Jesus estar no particular ou no público, a consciência era exatamente a mesma. E Cristo, nesse momento, então, alimenta-se dessa palavra de Deus e mesmo no momento de solitude, ele vence o maligno agarrado neste alimento, que é o que de fato alimenta a nossa vida, mesmo nos momentos mais carentes e mais necessitados que podemos ter. Uma segunda investida, a primeira é este desejo da carne, a segunda, então, está nos versos 5 e 6 deste mesmo capítulo de Mateus, capítulo 4. Diz assim, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Meu querido e minha querida, preste bem atenção aqui, o inimigo usa a própria palavra de Deus contra Jesus. O inimigo pega uma parte do Salmo 91 para estimular Jesus do alto do templo se jogar lá embaixo. Veja que nós temos uma cena, é difícil nós imaginarmos, né, que Jesus está sendo transportado de um lugar para o outro pelo inimigo, mas nós acreditamos que aquela cena é algo que passou ali pelo contexto, pela sua mentalidade, de qualquer maneira que seja. O fato que Jesus, naquele momento que ele está em cima do pináculo do templo, vendo ali para baixo, há uma tradição entre os judeus, entre os antigos, e na época de Jesus isso era amplamente divulgado, amplamente alastrado, que o Messias ele viria descendo exatamente na parte alta do templo, no telhado do templo. Olha que coisa curiosa. Então o inimigo coloca ele na posição do Messias e faz uma proposta para ele. A proposta de lançar-se ali abaixo. E esta nada mais é do que o que nós podemos chamar da soberba da vida. Aqui, queridos, a tentação é a seguinte, a tentação é a tentação de queimar etapas. É o sujeito que ele quer ser Davi, antes o rei, né? O rei Davi, o poderoso rei Davi, sem antes matar o urso, sem antes matar o leão. Né? O que o inimigo está querendo fazer aqui é dizendo o seguinte, olha, eu estou propondo um caminho mais curto para você. Não precisa você curar ninguém, não precisa você chegar para as pessoas e ter, sabe, que viver tanto desprezo, tanta falta de fé aqui, tanta falta de fé acolá. Faz o seguinte, eu vou te fazer uma proposta melhor. Vai aí, faz isso, todo mundo vai se impressionar com você, né? Você vai ficar visível, você vai ser influente, né? As pessoas vão te notar, e a partir daí as coisas vão funcionar para você. Teu ministério vai deslanchar, querido, porque no momento em que você assim for visto dessa maneira, no momento que as pessoas perceberem o cara que você é, o sujeito que você é, o poderoso como você sabe, e que as pessoas que em volta de você, os anjos fazem você não cair, você não se machucar, então vamos dizer assim, não, esse é o cara. Primeiro ele está no pináculo do templo, então ele é um Messias. E ele pula desse pináculo do templo e um espetáculo acontece. Os anjos vêm lá e pegam ele, e ele então gloriosamente estaria ali diante das pessoas sendo então reconhecido. Né? É a sede deste reconhecimento, é a sede desta visibilidade, é a sede deste, assim, que exatamente acontece, né, da influência, do poder da influência, da capacidade de, através da visibilidade, da condição de ser mais percebido pelas pessoas, você então usar isso em favor de fazer aquilo que você está proposto a fazer, no caso a sua missão. E Jesus
que não tinha que provar nada para ninguém e que estava ligado no Pai, diz ao inimigo, mais uma vez, utilizando a palavra de Deus, não põe à prova o Senhor seu Deus. Utilizando mais uma vez a palavra de Deus, Deuteronômio 6,16, Jesus está utilizando a escritura que havia no momento, né? Ele não tinha Novo Testamento. Jesus então utiliza as escrituras para mais uma vez dizer assim, olha, eu não vou fazer isso, né? Não estou aqui para poder tentar a Deus para que ele fique imaginando o que ele vai fazer com os meus sentimentos ou com a minha forma de agir em função das decisões que eu tomo por conta própria. Quantas pessoas muitas vezes tomam decisões por conta própria exatamente para obterem os seus sucessos, mas este sucesso então é o caminho utilitário, sabe? Olha, aqui é a imagem daquilo que se chama comumente de utilitarismo, aquilo que funciona. Hoje nós estamos muitas vezes vivendo em alguns lugares, em alguns momentos em que as pessoas preferem fazer aquilo que funciona do que fazer aquilo que é certo, né? Fazer aquilo que dá certo e não necessariamente aquilo que é certo. Talvez desse certo essa situação ali, né? Talvez Jesus realmente fosse reconhecido por seu poder, por sua grandeza, se cedesse a esse espetáculo. Mas Cristo não queria somente fazer o que funciona. Cristo estava querendo fazer também aquilo que é certo e que o Pai gostaria que ele fizesse, ou seja, cumprir os seus mandamentos. Por fim, então, essa insistência tem uma terceira forma de ataque. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isto lhe darei, se prostrado me adorar. Queridos, eu não quero entrar muito na questão de se o diabo ele realmente tinha condições de oferecer isso a Jesus, se ele de fato tem este poder. Nós vimos aqui que ele reina, né? Ele de alguma maneira é o príncipe deste mundo, como diz o livro de João, o Evangelho de João. Então, de fato, há isso. Mas eu não quero entrar muito nisso. Eu quero focar na proposta. E a proposta é a proposta de poder. É a proposta exatamente de, através de alguma conquista neste mundo, você então poder realizar. É a ideia de que você muda de fora para dentro. A proposta dos sistemas que se colocam no mundo, os sistemas de poder, é exatamente controlar a vida de fora para dentro. Trazer, talvez, uma qualidade de vida de fora para dentro. Uma construção de uma sociedade a partir do poder, né, da utilização do poder, e através dessa utilização do poder, então, até trazer uma vida melhor para as pessoas. Mas Jesus entendia que o reino de Deus, ele primeiro nasce dentro das pessoas. E nascendo então dentro das pessoas, ele se propaga para outras pessoas por meio da pregação deste evangelho, que é a novidade de Deus, que é o próprio Jesus, e a partir daí também ele segue o seu caminho, influenciando todos os lugares nos quais esses homens e mulheres que aceitam este evangelho dentro de si passam adiante. Mas o que o diabo está oferecendo aqui a Jesus é poder, né? Poder de controlar, o poder que ele tinha. E Deus não é um Deus que quer controlar você, querido. Deus é um Deus que quer se relacionar com você, quer transformar a sua vida. Então Jesus aqui é tentado ao desejo dos olhos, né? Concupiscência dos olhos. E nós temos aqui que ele responde mais uma vez com a palavra de Deus: adore o Senhor seu Deus e só ele preste culto. Retira-te, Satanás. E nesse momento Jesus bota o capeta de lado, bota ele para sair fora, está resistindo de forma poderosa e ele não pode mais aguentar. É interessante que aqui o inimigo ele só quer um instante da adoração. Ele só quer um instante da idolatria de Cristo, que é a mesma que ele quer de nós, um instante de submissão à lógica deste mundo que jaz nele. Quando
utilizamos qualquer forma de poder que nós temos para subjugar, para depreciar, para diminuir, para exatamente mostrar ou nos colocar em posição acima dos outros, nós estamos a um fio de estarmos cedendo a esta tentação. Você precisa cuidar muito quando você tem uma responsabilidade. Né? Grandes responsabilidades são exigidas de também pessoas que alcançam determinadas posições. A posição, muitas vezes, ela é diretamente proporcional à responsabilidade. Por isso é necessário que você compreenda que Deus te coloca muitas vezes em determinadas posições para que você manifeste a sua glória, manifeste o espírito de humildade, o exemplo da fé cristã, do modelo cristão, e não para que você seja o superpoderoso. Né? E através deste elemento do superpoderoso você possa, então, se utilizar da sensação de conquista e de sucesso para se sentir mais do que de fato você é, que é como todos nós, pó e cinza. Eu não poderia deixar de chamar a sua atenção para o fato de que é dessa mesma forma que ele acaba causando, né? Ele acaba causando esses mesmos efeitos tanto em Eva, a primeira mulher, quanto em seu marido. Olha só o que diz lá, Gênesis, no capítulo 3, verso 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, isto é, o desejo da carne, era atraente aos olhos, isso é a concupiscência dos olhos, né, o desejo dos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento ou entendimento ou conhecimento, isto é a soberba da vida, tá vendo? É assim que também aconteceu ali. E qual o remédio para essa insistência maligna? O remédio é então resistir. Né? Olha o que diz a palavra de Deus: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, como fugiu de Jesus, Tiago 4, 7. Agora, diz o relato de Lucas que Satanás se afasta de Jesus até um tempo oportuno. E é por isso que a palavra de Deus ela nos mostra que nós devemos tomar muito cuidado, né? Nós devemos estar vigilantes com relação a isso. Por fim, queridos irmãos, eu vou chegando ao final desse nosso estudo com alguns conselhos, com algumas coisas que são fundamentais para entendermos como vencermos esta batalha. Olha só, a primeira coisa que é necessária é manter-se cheio do Espírito Santo. Jesus ele vai para o deserto, mas Jesus indo para o deserto, ele vai depois de ter sido ungido pelo Espírito Santo. Ele vai conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Então, Jesus não foi despreparado, né? Jesus estava ali cheio deste Espírito Santo e cheio deste rema de Deus, né? Esta palavra dita de Deus no seu coração. Então, isto o alimentou, isto o fez buscar, que é o que tem que fazer toda a palavra de Deus direta, né? Todo o rema de Deus precisa causar em nós, né? Precisa causar esse desejo de busca intenso, que nos faz, então, a outra coisa que nós precisamos fazer é jejuar. Jesus estava jejuando há 40 dias, né? Vigiar, orar e estar cheio da palavra. E aqui estamos falando da palavra através da qual o Senhor Jesus ele impôs a Satanás contrapontos. Né? Jesus contra-atacou o inimigo exatamente com a palavra de Deus, que ele conhecia de forma bastante cuidadosa e bastante criteriosa. E o que é que diz então Mateus, capítulo 26, 41? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, queridos, mais uma coisa importante para você saber. Olha, não ame o mundo.
Você, como eu disse na semana passada, você é um peregrino, você está aqui de passagem. É importante que você não se apegue a esta vida e entenda que você pode usufruir dela, mas que aqui é o seu lugar de passagem. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, olha só, não está nele. Porque tudo que há no mundo, aí, o que nós vimos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, querido. Olha, se apega nessa palavra, em nome de Jesus. E por último, olha só, uma coisa que você precisa fazer é assumir o seu posto, assumir a sua posição. A partir da semana que vem, eu vou estar trabalhando com vocês a questão da nossa identidade nesse mundo espiritual. Como nós estamos posicionados. Isso é uma coisa muito importante, eu espero que você não perca. Para finalizar, eu gostaria de falar uma coisa para vocês. A palavra tentador é uma palavra grega que tem uma origem muito interessante. Ela diz assim, é peirazon. Peirazon é o tentador. Esta palavra tentador, ela tem uma origem muito especial. Ela vem de um tipo de movimento dos ferreiros. O ferreiro, ele é um tentador no momento em que ele pega as partes frágeis da espada, e ele olha para as partes frágeis da espada e aquece aquelas partes frágeis e espanca com o martelo aquelas partes rachadas. E o fogo e o espancamento nessas partes frágeis faz com que essas ranhuras se fechem. Elas passam por um processo de fusão ali no metal, né, de mais liga no metal e faz com que ele, então, não fique mais frágil naquele lugar. E aí o tentador, quando vê que naquele momento, né, o ferreiro, naquele momento, na hora que vê aquele lugar já curado, ele vai para outro lugar. Veja que coisa interessante. E vai ali, espanca e aquece também aquele outro lugar. Querido, você precisa entender. Deus, ele nos prova e algumas vezes utiliza as circunstâncias, até o maligno, para nos fazer fortalecidos. Essa área na sua vida que de repente você está aí fraco, mas você cai uma vez, você cai outra vez, você tem um problema aqui, um problema acolá, e você, meu Deus, me perdoa mais uma vez. Eu quero te dar duas dicas. A primeira é que você não fique aficionado com o problema. Não fica orando o tempo inteiro pensando no problema. Ora buscando a Deus. Ora, jejum, faz tudo isso que a gente falou aqui, mas você vai fazer isso buscando a Deus, buscando a face do Senhor. Andai em espírito, já disse o apóstolo Paulo, e não cumprireis as concupiscências da carne. Busque a Deus, não se aficione, não fique voltado para o problema como se você estivesse constantemente orando, por exemplo, por uma pessoa que você quer que seja curada ou que se converta. Veja, encare que você tem um problema, mas busque a Deus, busque a sua face, que esses problemas vão ser minimizados. E a segunda dica é que quando você passar por uma provação, quando você entender que a coisa está apertando, entenda que esse tentador naquele momento, o inimigo que está muitas vezes cercando, ele muitas vezes vai ser instrumento para o seu fortalecimento. Porque Deus, ao lhe dar a vitória, vai fazer com que ele seja envergonhado. Ao lhe dar a vitória, ele vai fazer com que você seja mais fortalecido. Isso é uma coisa maravilhosa, porque Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam. Se você ama a Deus, saiba que Deus está trabalhando na sua vida, ainda que seja dessa maneira. Deus abençoe você, continue se fortalecendo, continue se fortalecendo no Senhor, buscando a face do Senhor e a força do seu poder. Que Deus lhe abençoe e semana que vem nós nos encontramos. Deus te abençoe.